Olá pessoal, eu sou a Jéssica, eu sou autora de livros de suspense, já tenho 3 livros publicados, tenho um projeto que está em andamento de publicação, que é o livro Leia-me, pela editora Fly, que vai sair em agosto de 2026, agosto desse ano, e tem outros projetos de leitura que eu estou em andamento. Então eu resolvi gravar essa série de vídeos para vocês aqui, para ajudar você que é escritor a tirar essas ideias do papel e finalmente transformá-las num livro. E hoje a gente vai conversar sobre um tópico muito interessante que é o tema do seu livro. Bom, o tema do seu livro é a principal coisa que você tem que saber. Quando você decide ter uma ideia, né, nem sempre as ideias elas são certinhas, lineares, a gente tem todas as respostas no começo, mas a gente tem que ter o tema. Então o tema poderia se dizer até uma premissa, uma sinopse do livro, não aquela sinopse que quando a gente vira a contracapa ali, a gente lê na livraria, não. É uma sinopse que vai ter só pra você, com todos os detalhes, spoilers, tudo que você acha que é importante ter naquela história, você já contar isso pra você. Isso é importante porque define o ritmo que o seu livro vai ter, né? Então, você sabendo, por exemplo, o tema vai ser um suspense, mas o tema do livro principal vai ser um roubo. Não, o tema do livro vai ser um assassinato. O tema do livro vai ser um serial killer. Ou o tema do livro vai ser um jogo de palavras ali que o detetive, no fim das contas, acaba decidindo, resolvendo o crime por meio de charadas. Ou então, será que vai ter um detetive específico? Ele já é um policial, ele já é um detetive particular? Ou, de repente, o crime vai ser resolvido por uma pessoa comum, uma vizinha fofoqueira, uma testemunha que viu demais? Como que vai ser esse tema do seu livro? Então, essa ambientação é importante porque ela vai te trazer um norte para o seu livro. Por exemplo, quando eu estava escrevendo Leia-me, eu tinha uma cena na minha cabeça, que é a cena que tá inclusive foi para o livro final, né, para a versão final, que é o Matheus voltando do trabalho dele de detetive com a detetive Saros. Ela tá dirigindo o carro e ele tá olhando no retrovisor e lembrando do passado dele no Brasil, que é um passado muito dramático. Ele passou por um trauma muito grande, enquanto a Sarah tá lá falando. E aí, no fim das contas, a gente fica um pouco curioso, não sabe muito bem qual que foi esse drama do Matheus que fez ele desistir do Brasil para sempre e morar lá nos Estados Unidos. E ele tá pensando sobre isso, tá com todos os sentimentos bem aflorados, assim. Então, eu tinha essa cena na minha cabeça, mas eu precisava decidir algumas coisas. Então, por exemplo, qual era o problema do Matheus? O que realmente aconteceu com ele? Eu não tinha essa resposta quando eu comecei a escrever Leia-me. Eu passei a ter essa resposta depois que eu fiz as escaletas. Foram 3 escaletas, foi um livro bem complicado aí bem desafiador, né? Então, eu fiz as escaletas e fui descobrindo qual que era o drama do Matheus, o que realmente aconteceu com ele. E aí, quando eu tive esse tema, essa resposta final para o livro, aí sim eu consegui desenvolver a história. Então, é importante a gente ter essa ideia bem assim clara na cabeça, mesmo que seja só no seu caderno, que você nem conte isso para o leitor, mas precisa estar claro. Então, por exemplo, eu sei muito bem do passado da Natasha, que foi uma personagem que eu tive que inserir para ser um contraponto do Matheus. Quando o Matheus vai ter uma narrativa em primeira pessoa e os demais personagens uma narrativa em terceira pessoa. E aí eu precisava de um personagem que tivesse um contraponto legal na história. Por isso surgiu a Natasha. Então, você precisa ter esse tema, mas isso só surgiu, gente, porque eu tinha um tema definido. Então, o tema é a principal coisa que você tem que se dedicar nesse momento de escrita. Pensar no seu tema, pensar numa sinopse que seja só pra você e pensar nesse personagem. Quem é esse personagem? O que ele realmente quer? Né? Então, são coisas que você pode pensar sobre isso antes de começar a escrever. E aí a ideia é pensar também, por exemplo, vai ter conflito? Vão ter vilões e vão ter mocinhos? Ou todo mundo vai ser suspeito? Então, são coisas que você vai levantando ao longo da sinopse. Principalmente, nesse momento da sinopse, eu acho que é importante você saber exatamente o que seu personagem quer. Então, o Matheus. O que o Matheus quer? O que a Sarah quer? O que a Natasha quer? Então, nesse ponto, com todas essas informações, a gente consegue escrever o nosso primeiro rascunho. E, gente, não se apega ao primeiro rascunho. Eu mesma, para Leia-me, foram 7 versões, tá? 7 versões. Eu escrevia, discordava de algumas coisas, guardava aquela cena, achava que aquela cena tinha ficado muito boa, que eu ia utilizar em algum momento presente. Foi assim que foi nascendo Leia-me. Eu tive 7
7 versões diferentes, teve cenas muito interessantes que eu tinha escrito, que eu decidi aproveitar na versão final, mas tem muitas cenas ali que foram escritas e não foram utilizadas. Então, pode ser que eu utilize numa narrativa futura, pode ser que eu adapte algumas coisas e utilize mais pra frente, em novas histórias, enfim. Então, nada é perdido, mas é preciso você não se apegar nesse rascunho no primeiro momento, porque ele não vai ser bom, né? Ele tá mais um brainstorm ali com todas as suas ideias do que uma versão final. Então, essa eu acho que é a principal dica que eu tenho que dar pra vocês, que tá aí começando esse projeto seu de escrita. Bom, gente, essa foi a dica de hoje, né? Criar bem o teu roteiro, definir bem o teu tema, pensar nesses personagens, estudar esses personagens, descobrir o que esses personagens querem e também pensar em quais conflitos, quais adversidades podem acontecer com esses personagens. Isso torna a narrativa muito mais interessante. Então é isso, gente. Continue me seguindo aqui nessa série de vídeos para te ajudar a desbloquear os seus projetos e também se tornar um escritor. Se ficou curioso com os meus livros, vou deixar eles aqui embaixo na descrição. Você pode ir baixar eles pela Amazon, ler pelo Kindle Unlimited, que estão disponíveis. E é claro, eu estou contando com você para o lançamento do meu livro Leia-me em agosto de 2026 pela Editora Flive. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.